Oi, meu nome é Giovana Fonseca. Hoje eu vou falar sobre o hipoadrenocorticismo ou a doença de Addison. Os meus tópicos vão ser a introdução, a etiologia e um pouquinho de fisiologia. Primeiramente, a síndrome de Addison, ou a doença de Addison, é uma endocrinopatia caracterizada pela insuficiência funcional do córtex adrenal que leva à deficiência na produção de glicocorticoides e ou mineralocorticoides. Ela foi descrita originalmente em humanos por Thomas Addison em 1855 e na veterinária ela foi adaptada, mas ela ainda tem baixa incidência, mas uma clínica extremamente crítica. A fisiologia. Então, a glândula adrenal, ela fica situada próxima aos rins, hoje a gente conhece também como as supraadrenais. Ela vai atuar através de um eixo muito importante, um eixo regulador, que é o HHA, hipotálamo, hipófise adrenal, e ela tem três zonas muito importantes: a zona glomerulosa, a zona fasciculada e a zona reticulada. Elas vão produzir hormônios específicos, como a glomerulosa vai produzir aldosterona, a fasciculada o cortisol e a reticular vai produzir estrogênio ou alguns hormônios sexuais em pequenas quantidades. A importância clínica dessa doença é muito grande, porque é uma doença com uma natureza um pouco desconhecida ainda, incerta. Então, sinais clínicos, diagnóstico precoce, o entendimento da fisiopatologia são muito importantes para evitar danos futuros e evitar pioras no prognóstico ou no percorrer dessa doença. Sobre o eixo HH, então, que nem eu falei, as glândulas adrenais ou suprarrenais estão localizadas próximas aos rins e elas vão atuar através de um mecanismo de feedback negativo. Quando aumenta o nível de cortisol no sangue, ocorre o feedback negativo, que reduz a liberação dos hormônios importantes. Então, tudo vai começar lá no hipotálamo, no cérebro, onde o hormônio liberador de corticotrofina, que é o CRH, vai estimular a hipófise anterior para produzir o hormônio, que é o adrenocorticotrófico, que é o ACTH. O ACTH vai agir sobre o córtex adrenal, estimulando principalmente a produção de cortisol. E que nem eu falei, quando o cortisol aumenta no sangue, ocorre um feedback negativo que vai cortar e reduzir a liberação do CRH e do ACTH. A etiologia, então, tem dois tipos de hipoadenocorticismo. O primário, ele vai ser uma destruição imunomediada, pode ser uma causa principal que leva a uma atrofia do córtex adrenal, infiltração neoplásica, doenças granulomatosas ou hemorragias por coagulopatias. Forma iatrogênica também, que pode acontecer por conta de uma suspensão súbita de glicocorticoides de uso contínuo, até mesmo uma adrenalectomia, que é uma remoção da adrenal, possivelmente por algum tumor, ou até mesmo tratamento para a doença de Cushing, que usa drogas adrenolíticas. Então, o primário geralmente são por causas externas. O hipoadenocorticismo secundário é uma disfunção, pode ser, no caso, por uma disfunção no hipotálamo ou na hipófise, então, pela redução da produção dos hormônios CRH e ACTH, leva a uma atrofia bilateral das adrenais. Podem ser também por causas neoplásicas, processos inflamatórios ou até mesmo traumas na região hipotálamica hipofisária. Então, a gente tem duas classificações, podendo ser a clássica deficiência de glicocorticoides e mineralocorticoides, ou atípico por deficiência exclusiva de glicocorticoides. Eu vou falar sobre a patogenia do hipoadrenocorticismo e, bom, o ponto central da doença reside na falência das zonas do córtex adrenal em secretar hormônios que são vitais para o organismo. E como podemos ver, aqui nós temos uma foto que mostra o córtex e mostra que ele é dividido em três camadas: a glomerulosa, fasciculada e reticulada.
E dependendo de onde ocorre o problema, nós conseguimos classificar a origem da doença. Então, nós podemos classificar em origem primária, que é a forma mais clássica e mais comum, e onde há uma destruição progressiva das células adrenocorticais, frequentemente causadas por um processo imunomediado, e essas células não vão conseguir produzir o glicocorticoides e o mineralocorticoide. E nesse caso, o córtex inteiro ele é lesionado. E também nós temos a origem secundária. O defeito ele está fora da adrenal. É uma deficiência na secreção de ACTH pela hipófise, o que leva especificamente à atrofia da zona fasciculada, poupando a zona glomerulosa. Ou seja, vai ter apenas deficiência nos glicocorticoides. E também é muito importante destacar o limite crítico. O limite crítico ele é uma reserva funcional do órgão. O paciente ele não manifesta sintomas imediatamente. Os sinais clínicos só vão emergir quando cerca de 85 a 90% da função de todo o córtex adrenal já foi completamente perdida. E, bom, quando atinge, né, esse limite crítico, nós temos umas consequências. E a primeira consequência é a falta de aldosterona. E a aldosterona, ela atua no rim, promovendo a reabsorção de sódio e água. E com a sua ausência, faz com que o rim ele perca totalmente essa capacidade de reter o sódio e a água. Então, eles vão ser eliminados massivamente na urina e vai resultar em uma hipovolemia severa e uma desidratação grave. E ao mesmo tempo, né, o rim ele deixa de eliminar o potássio e esse acúmulo de potássio, que é a hipercalcemia, gera uma toxicidade miocárdica direta, levando a bradicardia e arritmia cardíacas que podem ser fatais para o paciente. Em paralelo, nós temos a falta do cortisol. E o cortisol, sem o cortisol, né, o organismo ele falha em realizar a gliconeogênese e a glicogenólise. E leva o paciente a uns quadros de hipoglicemia, fraqueza muscular profunda e letargia. E além disso, o cortisol ele é responsável por manter a integridade vascular e também a integridade da mucosa gastrointestinal. Então, sem ele, ocorre essa perda dessa integridade vascular, né, resultando numa hipotensão, já que os vasos eles perdem essa sensibilidade a catecolaminas. E também, com a perda da integridade da mucosa intestinal, nós temos sintomas digestivos graves, como diarreia e vômito. E, bom, somando, né, essa falta de aldosterona e falta de cortisol, a gente vai para um cenário de maior gravidade, que é a crise addisoniana, que é o colapso metabólico final acontecendo enquanto o paciente que já não tem mais nenhuma reserva hormonal enfrenta um fator de estresse. E como ele não consegue produzir, né, o cortisol, ele não consegue responder ao estresse e ele acaba gerando um quadro de choque hipovolêmico agudo e uma potencial falência cardiovascular que pode ser fatal se não houver nenhuma intervenção médica. Agora, falando um pouquinho sobre os sinais clínicos da síndrome de Addison, também conhecido como hiporadrenocorticismo, eles podem variar de leves até graves e também podem se desenvolver gradualmente ao longo do tempo. Além disso, os sinais clínicos observados dentro dessa síndrome eles podem variar de acordo com o estágio e a forma da doença, alterando se o animal passa por alguma situação de estresse, por exemplo, como uma ida ao veterinário ou mudanças na rotina, que deixam o animal bastante agitado. É importante ressaltar que os sinais eles são variados e eles são resultado de uma produção deficiente de hormônio, mais especificamente mineral corticoide e glicocorticoide. Inicialmente, o cão pode apresentar uma gastroenterite simples, até sinais de decúbito e coma, em decorrência ao choque hipovolêmico gerado pela falta desses hormônios. Eu separei nesse slide aqui o quadro típico, que são os sinais crônicos, e o quadro agudo, que são os sinais mais severos. Então, dentro dos sinais crônicos, a gente tem a letargia, a depressão, a anorexia, a desidratação também do animal, a fraqueza muscular e histórico de doenças gastrointestinais, como eu havia dito antes. E já no quadro agudo, a gente tem o choque moderado a severo, a hipovolemia, o pulso fraco desse animal, a diminuição do débito cardíaco, síncope, bradicardia
e convulsões relacionadas à hipoglicemia. Os sinais clínicos das doenças eles podem ser tratados pela terapêutica, mas se não houver o acompanhamento, ao decorrer do tempo ele pode se tornar agudo, pode se tornar mais sério. Isso pode colocar a vida do animal em risco. Então é importante ter o acompanhamento desse animal, o diagnóstico correto, até porque a gente pode reparar que os sinais são bastante inespecíficos, até mesmo vagos, então pode ser facilmente confundido com uma gastroenterite comum. Então é importante ter o acompanhamento desse animal, o diagnóstico também, e com isso poder fazer o tratamento correto. Bom, para a gente fechar o diagnóstico da nossa doença de Addison, a gente tem que se atentar a alguns aspectos. Dentre eles, os sinais clínicos que o nosso paciente vai apresentar, como já foram citados anteriormente na apresentação, além de um bioquímico que vai indicar para a gente a possibilidade de um desequilíbrio eletrolítico que esse animal possa estar sofrendo, e também uma ultrassonografia abdominal. Basicamente, essa ultrassonografia ela vai atuar, vai ajudar a gente, na verdade, na avaliação das glândulas adrenais desse animal, desse paciente. Mas nenhum desses que eu falei vai, digamos assim, fechar definitivamente o diagnóstico para síndrome de Addison. O que vai fechar mesmo é o teste de estimulação com ACTH, que vai fazer a maturação do ACTH endógeno do paciente. E como que funciona esse teste? Basicamente, a gente vai fazer a administração de ACTH por via intravenosa ou intramuscular, dando preferência para a intravenosa, porque a questão de vias de absorção, em questão de vias de absorção, ela é a mais rápida para ser administrado. A dose que é utilizada é de 5 microgramas por quilo, e é feita uma coleta de sangue antes da administração do ACTH sintético e 1 hora após a administração do mesmo. Em cães, você faz 2 coletas, né, antes de administrar e 1 hora após a administração. Em gatos, você faz 3 coletas. Uma antes de fazer a administração do ACTH, uma meia hora depois e outra 1 hora depois. E a análise ela vai se basear na concentração de ACTH que a gente vai ter na circulação sanguínea. Se você tem uma concentração de 2 microgramas por quilo de cortisol após a estimulação, a gente vai ter uma confirmação aí do diagnóstico por insuficiência da adrenal. Se você tem a concentração de ACTH entre 2,1 e 5 microgramas quilo, você tem aí um teste inconclusivo, então você vai precisar repetir esse teste. Já se você tiver uma concentração de ACTH maior que 5, você vai descartar a possibilidade de uma insuficiência adrenal e você parte para outros testes para você avaliar o que está acontecendo com esse paciente. Lembrando, né, algumas observações que o diagnóstico de estimulação com ACTH não vai distinguir o tipo de hipoadrenocorticismo, mas tem uma forma de a gente fazer essa distinção, que eu vou falar logo em seguida. Os glicocorticoides vão interferir no teste, então você tem que tomar muito cuidado na questão de administração. Antes de você já fazer a administração, vamos fazer as coletas antes para poder a gente ter um resultado mais verídico, né, mais confiável. E aí a gente tem as duas situações, quando a gente tem um paciente que chega na nossa clínica num quadro estável e o paciente de quadro crítico. O paciente no quadro estável, ele vai coletar o sangue por cortisol basal, vai fazer a administração de ACTH, vai coletar 1 hora após, ou então no gato vai fazer as outras 2 coletas, né? E vai depois iniciar uma terapia com glicocorticoide. Já nos pacientes que estão em estado crítico, a gente vai fazer a coleta de sangue por cortisol basal, depois a gente entra com a dexametasona para poder estabilizar o quanto antes esse paciente, e depois a gente faz o teste do ACTH o quanto antes. Porque no caso a DEX vai fazer uma supressão do eixo hipotalâmico hipofisário adrenal no período de 4 a 6 horas. Isso não vai interferir no nosso teste de estimulação. E agora, falando da diferenciação do ACTH endógeno, ele deve ser realizado antes da suplementação com o glicocorticoide, e a coleta deve ser feita aí num tubo com EDTA, que é o nosso tubinho roxo, né? E a menstruação a gente vai fazer pela consideração de ACTH no volume sanguíneo.
No caso, se a concentração for maior que 100 microgramas não, 100 picogramas por ml, você tem aí o hipoadrenocorticismo primário. Se você tiver uma concentração de ACTH abaixo de 20 picogramas por ml, você vai ter um hipoadrenocorticismo secundário. E agora, partindo para os diagnósticos diferenciais, a gente tem a doença de pseudo-Addison, que ela vai apresentar condições semelhantes à doença de Addison, né? Todos os sinais clínicos e clínico-patológicos vão ser semelhantes. Por exemplo, a hiperpotassemia e hiponatremia concomitantes. E a doença e doenças que possam simular o hipoadrenocorticismo, no caso aí envolvendo doenças do trato gastrointestinal, como a tricuríase e a salmonela, ou então doenças no periparto, geralmente envolvida ali no período de 3 semanas antes, 3 semanas após o parto, né? Fica ali nesse período, essas doenças podem simular o hipoadrenocorticismo e também o quilotórax. Eu vou apresentar sobre o tratamento e prognóstico da crise addisoniana. O hipoadrenocorticismo ele é uma endocrinopatia potencialmente fatal, principalmente quando ele se manifesta sob a forma de crise addisoniana. E o principal objetivo durante essas crises é a estabilização do paciente. Então, o tratamento ele tem como objetivo corrigir a hipovolemia e hipotensão, restaurar a perfusão tecidual, corrigir a hiponatremia e hipercalemia, tratar a acidose metabólica e hipoglicemia e fornecer a reposição imediata de glicocorticoides para prevenção desse choque hipovolêmico e morte do paciente. Na terapia inicial, o pilar terapêutico essencial é a fluidoterapia, porque ela restaura tanto o volume intravascular quanto melhora a perfusão renal. Então, ela auxilia aumentando a taxa de filtração glomerular, reduzindo a hipercalemia por diluição e aumentando a excreção de potássio pela urina. E a solução fisiológica de escolha é o cloreto de sódio, numa concentração de 0,9%, ou de cristalóides balanceados, como o hidrolactato, já que eles auxiliam nessas alterações bruscas de osmolaridade sérica e também promovem melhora na acidose metabólica. Somente a fluidoterapia já auxilia na hipercalemia. Porém, em casos de hipercalemia grave, pode ser utilizado o gluconato de cálcio para proteção do miocárdio associado com glicose isolada ou combinada com insulina para reduzir os níveis séricos de potássio. E quando há casos que ocorre hipoglicemia, né, é indicada a administração de destrose intravenosa e em pacientes sintomáticos utiliza-se inicialmente o bolus de glicose e posteriormente a fluidoterapia com solução de glicose de 2,5% a 5%. E em casos de acidose metabólica grave, pode ser utilizado bicarbonato de sódio, principalmente em casos caracterizados por pH ou bicarbonato sérico inferior. Além da fluidoterapia, a reposição de glicocorticoides é essencial para a manutenção da integridade vascular, estabilização da pressão arterial e recuperação da função gastrointestinal do paciente. A dexametasona ela é frequentemente utilizada porque ela possui uma ação rápida e não interfere no teste diagnóstico do hormônio adrenocorticotrófico. E outra opção também é a utilização da hidrocortisona, que apresenta atividade tanto glicocorticoide quanto mineral corticoide, auxiliando também nesse desequilíbrio eletrolítico. Durante essa fase, é essencial monitorar o paciente constantemente, observando os níveis séricos dos eletrólitos e também monitorando a pressão arterial e atividade cardíaca. E após essa estabilização, deve ser feita alimentação oral gradual e também instituir uma terapia hormonal de manutenção. Essa terapia de manutenção ela deve ser mantida por toda a vida do paciente e ela busca substituir adequadamente essa deficiência dos glicocorticoides e mineralocorticoides, garantindo estabilidade clínica e também metabólica ao paciente.
A reposição dos glicocorticoides, ela pode ser feita com prednisona ou prednisolona, e o ajuste da dose ele vai ser feito conforme a resposta clínica do paciente, ou também em caso de situações de estresse, como viagens, estadias e cirurgias, pode ser considerado sim um aumento da dose nesses casos. E já a reposição mineralocorticoide, ela pode ser feita tanto com fludrocortisona, por via oral, porque ela possui também essa atividade tanto glicocorticoide quanto mineralocorticoide, ou com pivalato de desoxicorticosterona. E ele pode ser feito por via subcutânea ou intramuscular, num período de aproximadamente 25 dias, em intervalos de 25 dias. E ele também pode ser associado com a prednisona ou prednisolona, já que ele não possui atividade de glicocorticoide. O monitoramento deve ser feito principalmente nos primeiros meses após o diagnóstico, e é fundamental monitorar as concentrações de sódio e potássio para ajustar essas doses quando necessário. Bom, o prognóstico da doença ele é considerado excelente quando o diagnóstico ele é feito precocemente e o tratamento também é feito de forma adequada. E a maioria dos cães eles apresentam uma boa resposta ao tratamento após a crise, né? E uma boa qualidade de vida, semelhante a de animais saudáveis, e uma expectativa de vida normalmente preservada. E os principais fatores que influenciam nesse sucesso terapêutico são o diagnóstico precoce, adesão do tutor ao tratamento, monitoramento precoce, monitoramento periódico e também ajuste das doses em situações de estresse. E pacientes que são tratados corretamente, eles dificilmente têm novas crises adsonianas. Por outro lado, quando eles não são tratados, né, quando há falhas na administração da medicação ou na interrupção do tratamento, ou também quando o tratamento é feito tardiamente, né, nas situações de estresse sem esse auxílio terapêutico, pode desencadear em arritmias, em choque hipovolêmico e também ao óbito do animal. Então, por essa razão, o reconhecimento precoce dessa doença ele é essencial para a instituição imediata dessa terapia de manutenção, para que tenha um prognóstico favorável. E, em conclusão, o hipodrenocorticismo ele é uma doença potencialmente fatal quando ele não é diagnosticado. A fluidoterapia e reposição hormonal são fundamentais durante essa fase aguda, principalmente para garantir essa estabilidade clínica do paciente. E o diagnóstico precoce, junto com o acompanhamento regular ao veterinário e comprometimento do tutor, são essenciais para o sucesso no tratamento e manutenção da qualidade de vida do paciente. Muito obrigada pela atenção e essas aqui são as nossas referências.